Então a gente vai ler a página do livro Vinha de Luz, lição número 59. Política divina. Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Jesus, está em Lucas, capítulo 22, versículo 27. O discípulo sincero do Evangelho não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que lhe é cometido. O governador da terra entre nós, para atender aos objetivos da política do amor, representou, antes de tudo, os interesses de Deus junto ao coração humano, sem a necessidade de portarias e decretos, respeitáveis embora. Administrou servindo, elevou os demais, humilhando-o a si mesmo. Não vestiu o traje do sacerdote, nem a toga do magistrado. Amou profundamente os semelhantes, e nessa tarefa sublime, testemunhou a sua grandeza celestial. Que seria das organizações cristãs se o apostolado que lhes diz respeito estivesse subordinado a reis e ministros, câmaras e parlamentos transitórios? Se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade e da fé viva, da paz e do amor com Jesus, não ouvides as plataformas do Evangelho Redentor. Ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e entendimento. Ama o próximo como a ti mesmo. Cessa o egoísmo da animalidade primitiva. Faze o bem aos que te fazem mal. Abençoa os que te perseguem e caluniam. Ora pela paz dos que te ferem. Bendize os que te contrariam o coração inclinado ao passado inferior. Reparte as alegrias do teu espírito e os dons da tua vida com os menos afortunados e mais pobres do caminho. Dissipa as trevas, fazendo brilhar a tua luz. Revela o amor que acalma as tempestades do ódio. Mantém viva a chama da esperança, onde sopra o frio do desalento. Levanta os caídos. Sê a muleta benfeitora dos que se arrastam sob aleijões morais. Combate a ignorância, acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de crítica e sem gritos de condenação. Ama, compreende e perdoa sempre. Dependerás acaso de decretos humanos para meter mãos à obra? Lembra-te, meu amigo, de que os administradores do mundo são, na maioria das vezes, veneráveis prepostos da sabedoria imortal, amparando os potenciais econômicos passageiros e perecíveis do mundo. Todavia, não te esqueças das recomendações traçadas no Código da Vida Eterna, na execução das quais devemos edificar o reino divino dentro de nós mesmos. Então vamos fechar nossos olhos e elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre. Agradecer por mais esse dia de domingo, que estamos aqui para entrar em contato com os ensinamentos da nossa doutrina. Que possamos, então, manter nossas mentes, nossos corações abertos a esses conhecimentos. Bom dia. Bom dia. Então, muito bom nós estudarmos um pouco sobre Ivone. Antes de começar, gostaria de lembrar que nós temos, depois aqui
fora algumas obras que eu psicografei, que é o Leila, filha de Charles, que é a encarnação imediatamente anterior à vida de Ivone do Amaral Pereira, e A Família de Guzmán, que vem após a trilogia, Nas Horários do Pecado, O Cavaleiro de Munies, O Drama da Bretanha, e depois entra essa história explicando como a família de Guzmán sai da França e vai parar na Espanha. E depois essa história continua no conto Nina, né, que continua na obra Leila, continua no Recordações da Mediunidade, que é a vida de Ivone que nós temos, né, os trechos da vida de Ivone que nós temos. Então nós vamos ver as duas, né, as duas últimas encarnações dessa médium fluminense, que é minha conterrânea. Ela nasceu em Rio das Flores hoje, mas Rio das Flores era distrito de Valença, onde eu nasci. Então ela é minha conterrânea nessa última encarnação. Então nós temos aqui algumas ilustrações aqui. Quem foi Leila de Guzmán? Leila de Guzmán foi uma das encarnações de Ivone, essa encarnação imediatamente anterior. Aqui ela vem como essa médium conhecida do movimento espírita, consagrada por sua seriedade, por sua busca junto à codificação espírita, por sua obediência aos seus mentores. Ela tinha dentro do seu próprio lar, quem frequentava, né, era o Dr. Bezerra, que a orientava e a levava em desdobramento para os trabalhos que ela realizava de resgate, né, como médium que era, doando de si nessa tarefa de auxiliar o plano espiritual. Por favor, ali mais uma vez o retratinho dela colorizado agora, né? Então ela é um exemplo de espírito que conseguiu superar-se e evoluir. Ela vem de uma encarnação como suicida. Então ela tem até os 42 anos um processo expiatório de resgate desse suicídio, de uma grande interrogação: por que ela sofria? Porque ela tinha essa mediunidade ostensiva. A doutrina espírita veio esclarecer muita coisa para ela, mas não podia explicar exatamente o que tinha acontecido, senão poderia comprometer sua trajetória espiritual. E aos 42 anos ela narra, em Memória de um Suicida, que ela fica acamada 2 meses e sofre uma operação no corpo perispiritual feita por Dr. Carlos de Canalejas, que tinha sido seu sogro quando ela foi Leila. Então essa operação no seu coração se deveu, né, no seu coração espiritual, né, no corpo perispiritual, se deveu ao seu suicídio e ao descaso com que ela tratava suas relações amorosas. Então ela, por ter se suicidado, entre aspas, né, por amor, ela ganhou um compromisso com o amor. E ela passa na vida de Ivone dessa força de eros, de atração das pessoas com quem ela se relacionava, dos homens que se suicidavam por ela, os relacionamentos que ela tinha eram falidos porque ela os traía, ela os abandonava, né? Então esse compromisso todo ela transforma no amor todos os necessitados, principalmente suicidas. Então o amor dela se amplia, se dilata para todos aqueles que sofriam o mesmo mal que ela tinha sofrido. Passem, por favor. Ali é o livro Leila, né? A obra não revelada. Não revelada, isso é estratégia da editora, né? Para promover o livro, porque Ivone mesmo tinha se predisposto a psicografar essa história. E Charles iria contar a história, mas o Dr. Bezerra proibiu. Por que o Dr. Bezerra proibiu? Porque disse a ela que ela não precisava passar
por mais essa exposição da sua vida, da sua falha, né, do seu erro, ela tinha exposto o seu suicídio como Andréia na obra O Drama da Bretanha. Então não precisava mais, esse ia ser para ela muito trauma, rever, né, todo o processo, embora ela tenha dito para nós como foi o seu suicídio na obra Recordações da Mediunidade. Então esse não era assim bem o motivo. Eu fiquei pensando por que seria que Ivone não poderia publicar ainda essa história. É porque estava muito próximo, né? Ela tinha sido a encarnação imediatamente anterior e ela tinha abandonado o seu lar, ela tinha deixado o seu marido, e isso poderia respingar no prestígio da médium numa sociedade, estamos falando aí de 1940, 1950, né, no Brasil, e que ela, como médium, já tinha um certo prestígio, já estava famosa, e essa história poderia comprometer o seu trabalho mesmo como médium. Então, isso são conclusões minhas da proibição. E quando eu percebi o que era, comecei a psicografar e percebi o que estava sendo tratado do assunto, eu coloquei na gaveta e disse, eu não vou psicografar isso porque Dr. Bezerra proibiu. E aí deixei para lá, falei, não vou psicografar isso aí, deve ser algum obsessor, deve ser algum mistificador, não tem nada de Ivone nisso, não vou fazer esse trabalho. Botei na gaveta e fui fazer outra coisa. E aí então, no Seara Fraterna, me vem, né, a figura de Charles com a carta que abre essa história, a carta de Charles, explicando o porquê dessa obra agora ter autorização para vir ao mundo físico. E aí ele explica que iriam se amplificar, aumentarem muito os casos de suicídio, de obsessão, de depressão entre jovens. Lembrando que isso foi antes da pandemia, 2015, que eu recebi essa obra. Então, nós já tem 10 anos. Antes da pandemia, ele disse, olha, vai aumentar, o mundo vai passar por problemas muito difíceis e é preciso que essa obra venha a público. Ivone, mesmo, que agora ela cuida do departamento, né, de mediunidade, de assessoria aos suicidas e jovens em depressão, no Hospital Maria de Nazaré, que é um hospital do plano espiritual sobre Portugal e Espanha, mas que atende brasileiros também. Ela agora, como responsável, pediu à Mãe Santíssima para que essa obra viesse à Terra, para dar um apoio, um suporte para essas jovens que, como ela, são plenas de materialidade, tem tudo na vida física, mas não tem espiritualidade. Então a obra vem explicar alguns porquês, é uma obra muito lúcida dentro da doutrina, tem diálogos entre Charles e ela, muito esclarecedores, tentando ele, né, trazer a própria filha para o apelo do Cristo, seja no qual ela estivesse, né, queria que ela se tornasse cristã. Então a história, aqui a proibição de Dr. Bezerra, né, onde ele conta nesse livro, pelos caminhos da mediunidade serena. Então é o Altivo, uma entrevista com o Altivo Panfiro, em que ele conta isso, né, sobre essa proibição de Dr. Bezerra. Ali mais um pouquinho, né, da Ivone colorizada agora, né, a IA trabalhando aí, né, os artistas trabalhando para dar uma corzinha da Ivone nas fotos. Pode passar. No Recordações da Mediunidade, como eu falei, capítulo Arquivos da Alma, ela conta em detalhes seu suicídio e essa operação que eu falei, ela sofre no corpo perispiritual, e eu acho essa a pior parte, né, do suicídio é essa lembrança. Tanto que na obra Leila, isso não é descrito, porque já está descrito aqui. Então não vamos repetir seu erro, né? Então passa por isso, né? Mas não fica detido de passar. Aqui são as duas encarnações em que ela se suicidou, está narrado
em Leila, no Recordações da Mediunidade, né? E no drama da Bretanha, onde ela conta a história de Andréia, que também se suicida. Lembrando que são jovens, né, muito ainda inseguras no aspecto espiritual. Andréia de Guzmán tem 15 anos, né, 16 anos, era obrigada a se casar. Aí se vê, né, num drama feminino da época em que a mulher teria que se casar. E Leila tem 20 e poucos anos. Então são encarnações muito breves. E as pessoas perguntam como é que deu tempo, né, dela reencarnar nessas encarnações. No passado, as encarnações duravam 50 anos no máximo, né? As pessoas desencarnavam muito cedo. E no caso dela, né, ela desencarnou com 20 anos, né? E aí ela tinha ainda um compromisso de ficar mais 40 anos. E esses 40 anos de Leila, que ela não cumpriu, são exatamente os 42 anos de Ivone, em que ela passa o processo expiatório até que ela venha a ficar nesse estado. Ela diz que é como um estado de coma, em que ela nem se alimentava, os médicos da época não sabiam o que era, até que ela se lembra do seu suicídio. Quando ela se lembra do seu suicídio, aí sim ela meio que compreende o porquê de todas as suas dores, de suas mazelas. Ela compreende as razões pelas quais ela tinha passado por tantos sofrimentos. Ali as três, né? Andréia, Nina e Leila. O conto Nina está na obra Sublimação. É um conto enorme, que vai contar também essa expiação de Andréia. Então, Andréia, quando desencarna, aí vem a obra, né, a família de Guzmán, explicando como que a família se reorganiza para que dê continuidade à família de Guzmán, porque o Vitor, que é o Charles, né, irmão de Andréia, ele não teve filhos. Andréia estava grávida e se suicida. E a família iria se encerrar aí. Então, Vitor dá um jeito de convidar os primos, de transferir a família para a Espanha, para que eles possam continuar. E ele já estava planejando que ele iria voltar como Charles, né, o Dom Ramiro, que no conto Nina explica essa volta dele. Ele já estava planejando, porque ele sabia que a irmã dele, Andréia, iria reencarnar em condições muito difíceis. E quando ela reencarnasse, ela ia precisar de uma assessoria. Então, o que ele faz? Ele já planeja, olha, eu vou trazer meus primos aqui para que aquela fortuna que ele tinha, ele mesmo reencarnasse e herdasse, porque ele queria criar, né, um programa de assistência a jovens. E ele cria um instituto de beneficência que Dom Ramiro cria e se torna médico para atuar nesse instituto, porque ele sabia que sua irmã Andréia iria reencarnar, e ela reencarna como Nina, como uma situação muito difícil. E andando lá, né, por Madrid, ele acaba por encontrar Nina e acolhê-la no seu hospital, como ele tinha planejado fazer. Tá certo. Aqui é o diálogo no conto Nina, muito bonito, onde Ivone, né, que é a Nina, pede para reencarnar como filha de Dom Ramiro. É um diálogo lindíssimo, onde ele, já espírita, né, porque a encarnação dele acaba chegando ao advento do espiritismo, é anterior à época de Allan Kardec, mas ele vive até, né, ele vive bastante até para a época, né? Então ele já tendo visitado Allan Kardec, tendo participado da Sociedade Espírita Parisiense, tendo aprendido sobre a mediunidade, começa a desenvolver também seus dons, suas habilidades. E aí ele vê a Nina, já desencarnada, que ele tinha encaminhado, tinha assessorado, e ela pede a ele, né, para retornar à Terra. E aí ele diz, Nina, minha filha, promover tudo o que necessitares. Ele está pensando, né, naquela que não tinha recurso, que ele tentou amparar no conto Nina, né, um conto lindíssimo também, mas ele não conseguiu. Então ele pensa, para que nada te falte, como compensar-te do martírio que padeceste ainda ontem como Nina, dar-te um novo corpo, para que progridas para Deus, sob o meu cuidado, dar-te o meu nome
ó sim, minha amada. Então ele aceita, né, que ela venha como sua filha, que é a encarnação de Leila. No livro Recordações da Mediunidade, ela não coloca o nome dela Leila, ela se coloca L. Então no livro Recordações da Mediunidade tem L, sempre que ela se refere a Leila. Mas a gente tem esse nome no Memórias do Suicida. Memórias do Suicida, Camilo Castelo Branco, que é o narrador, né, da história, ele vai ser assistido no plano espiritual por Roberto de Canaleiras e por Charles, que são os médicos do Hospital Maria de Nazaré, que acolhem Camilo. E lá o Camilo conhecia a Leila, porque ela participava das rodas sociais da Europa e ele também. Então ele pergunta onde que ela está, né? E aí ele fala Leila. E aí no livro Memórias do Suicida está o nome dela. Eles disseram ainda a Nina pedindo a Charles, né, que deveis usar rigor e energia na minha educação, pois trago comigo inclinações bastardas de outros tempos, as quais terão de ser corrigidas. E aí esse foi o erro de Charles. Ele olhava para Leila, a filha dele, e ele lembrava de Nina. E aí essa corrigenda, esse rigor na educação, ele não conseguiu impedir, né, fazer a sua própria filha. Aí então, quando Leila vem a falir, né, pelo suicídio, ele se acha com esse compromisso. E na obra Leila, ele fala que ele pediu para vir como mentor de Ivone, para ser visto, para ser ouvido e para puxar a orelha dela, porque ela precisava dessa disciplina que ele não conseguiu dar, né, para a Leila, que era sua filha. Então a Nina fala com ele: olha, eu vou reencarnar como sua filha, você é um nobre e abastado, né, cheio da grana, muito rico, com propriedades em vários países da Europa, e isso não é bom para o espírito. Ela já tinha experimentado, né, como Ruth Carolina nas Voragens do Pecado, já tinha experimentado como Berthe de Somerville no Cavaleiro de Lumière, já tinha experimentado como André de Guzmán na obra, né, o Drama da Bretanha, e não tinha dado certo isso para ela. E aí a espiritualidade aconselha: olha, você precisa desse rigor, dessa disciplina do bem, precisa do estudo da doutrina espírita. Charles dá a ela, né, as obras espíritas, ela larga na estante. Charles a convida, né, na obra de Dom Ramiro. Dom Ramiro a convida para visitar o hospital que ele fundou. Ela não vai, ela só vai quando o Roberto de Canaleiras, né, que ela começa a paquerar e depois se torna seu marido, trabalha lá, ela sabe que ele trabalha e ela vai, né, por outro motivo, não pela caridade. E ela justifica essa sua ausência da caridade, da leitura espírita, pela sua mediunidade perturbada. Quer dizer, para o pai dela, ela não fala isso não. Mas o Arnaud, que é quem narra a história, deixa entrever que ela, quando abriu uma obra espírita para ler, ela começava pelos espíritos. E ela se incomodava com isso. E ao invés de pesquisar mais e entender como era a sua mediunidade, para ter um controle sobre isso, não, ela acaba deixando a obra de lado. Lembrando-se que é uma menina de 15 anos, né? Uma menina que ainda não tem nenhuma consciência nem vivência. Faz isso, por favor. Ali lembro da responsabilidade dos pais, que ele era caridoso, era um filantropo, né? O Charles era um mártir cristão. O Charles morreu no livro Nas Voragens do Pecado. Ele era um pastor, né? Era filho de Dr. Bezerra. O Carlos Felipe I era do Bezerra, ele era o Carlos Felipe II, era um pastor evangélico. E ele morre defendendo sua fé nas perseguições católicas de uma religião contra outra. Ele morre pela espada. E, como mártir cristão, ele está pregando a palavra do Cristo como evangelho, e aí ele é morto. E ele tinha até pedido para vir como mártir cristão, para evoluir mais rápido, né, para angariar créditos. Então ele era, por isso ele tinha toda essa, vamos dizer assim, espiritualidade. Para ele era muito fácil essa comunicação espiritual.
espiritual. Então recebe o Espírito amado como filha e tenta resgatar Leila da pior das ignorâncias. Então no diálogo ele fala isso com ela, né? Que ela tem a pior das ignorâncias, que é a ignorância da fé. Ela mesma fala com ele que ela não acredita em nada. Faça, por favor. O livro Leila é uma história de amor filial, é um relacionamento dela com Charles muito bonito. Amor conjugal dela quando se casa com Roberto de Canaleiras, um amor muito bonito também. E também uma aventura, quando ela resolve fugir do casamento. Lembrando que lá em 1800 e pouco, o casamento era uma sentença para a vida toda, não se podia separar, divorciar, nada disso. Para a mulher pegava muito mal, né? Era denegrir a imagem da mulher, e ela não podia se separar. Então ela estava no compromisso da sua vida toda. Por favor. Então o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. Aqui falando, né, o Espírito Lázaro, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a lei de amor. O Espiritismo vem pronunciar a segunda palavra do dicionário divino. O dicionário é um acréscimo meu ali, né? Porque eles falam alfabeto, mas na verdade é dicionário. Ficai atentos, porque essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios, a reencarnação. Então todas as histórias de Ivone vêm comprovar a reencarnação e vem também dar, né, essa lição do amor, como que o amor se transforma dentro do homem, como que o amor vai se aprimorando ao longo do tempo. Então muitas vezes nós temos esse impulso por outra pessoa, que é um impulso magnético do chakra sexual, que vai trazer aquela pessoa para junto, né, formar uma família. E esse magnetismo, ele vai evoluindo ao longo do tempo, ao longo da vida e ao longo das encarnações, para o mesmo princípio pelo qual o próprio Cristo atraía aqueles para serem curados pela sua aura grandiosa e amorosa. Esse mesmo princípio, o mesmo magnetismo, é o magnetismo do chakra genésico. Ele vai atrair aqueles que precisam ser curados, e num nível, vamos dizer assim, mais próximo da Terra, em que a gente precisa se relacionar para ter uma família, ele vai atrair aquele que vai fazer parte da sua vida. Então é o mesmo impulso, o impulso do amor. E isso Ivone nos comprova. Faz, por favor. Os compromissos dos laços de amor e essa comprovação de que somos imortais. Aí eu deixei uma fala do Antoine Saint-Exupéry, que eu gosto muito, né? Tu te tornas responsável por aquilo que cativas. Então Ivone cativava, ela era bonita, ela era uma pessoa assim, carismática, em todas as suas encarnações. Isso era um atributo dela, do espírito dela. Então onde ela ia, ela brilhava nos salões. Ela tinha um problema sério com o orgulho. Encarnada como Ivone, ela lutava seriamente com o seu orgulho. Porque ela era bonita, talentosa, ela era uma moça que chamava a atenção dos rapazes da sua época. E ela gostava disso. Ela gostava de ser, né, essa figura central que atraía os olhares. Ela gostava de ser bela, de ser rica. Então, ela não tinha compromisso com isso. Ela atraía os jovens e depois os despertava, porque ela queria isso, ela queria ser, né, alvo dos olhares, das atenções. Coisa muito comum hoje em qualquer jovem, né? A gente não vê mais nos salões dos bailes, mas a gente vê nas mídias sociais. As pessoas querem ver quantos likes elas têm, quantos curtidas, nem conhece a pessoa, só quer ver lá aquele joinha, aquele gostei, né? Aprovações das pessoas para se tornar mais famoso. Então Ivone fazia isso, despertava o amor dos jovens e desprezava. E na época era esse exagero do amor romântico. Os jovens se suicidavam em nome desse amor não correspondido, que ela ficava com compromisso diante desse amor não correspondido. Então você se torna responsável por aquilo que cativas. Aquele que você cativa, que você atrai para o seu magnetismo, você tem responsabilidade sobre ele, né? Não é assim, né? Você atrai e depois despreza.
seres humanos, né? Por favor, faça aí. Leila era espírito orgulhoso. Todas as encarnações de Ivone, a gente vê orgulho como essa principal marca. Considerada entre os felizes do mundo. Quem que a gente acha que é feliz no mundo? Quem é rico, quem é belo, quem é jovem, quem é talentoso. Ela era considerada entre os felizes, mas era pobre de valores morais. Ela não tinha essa sustentação espiritual e não teve tempo, era muito jovem, não teve tempo para amadurecer esses valores dentro de si. Embora tivesse esse pai amoroso, filantropo, né, mártir cristão, que a todo momento a chamava: minha filha, vamos ler um pouquinho do Evangelho, vamos ler aqui o livro dos Espíritos, vamos estudar. Ela tinha a mãe que era católica, a levava para a igreja, então ela ia à missa, confessava, fazia tudo na igreja também. Mas nada disso, era tudo superficial, nada disso fazia sentido, porque ela é ignorante da fé. Ela não acreditava em nada disso. Então tá, meu pai, vamos lá, vamos ler isso aí. Aí lia, mas a cabecinha jovem estava longe, não tinha interesse naquilo, ela tinha interesse no jovem que ela ia, né, namorar, paquerar, só isso. E a mãe levava na missa: tá bom, mãe, vamos na missa. Aí, vai confessar com o padre. Ia confessar com o padre. Fazia de tudo, mas o que ela ia na missa? Saía pela lateral da igreja, ia se encontrar com um rapaz. Né? Por quê? Para namorar. Então não tinha nenhum compromisso com a espiritualidade. Era ignorante da fé, né? Ela não acreditava em nada. E ela fala isso na obra dele: meu pai, não consigo acreditar que a sua obra social tenha outro motivo que não a filantropia. Eu acho isso muito bonito, mas não acredito que tenha fundamento espiritual nesse trabalho que você faz. Ela não alcançava isso, né? É o que Ivone vem virar a chave. Ivone é essa transformação. É um espírito que é um exemplo para nós. Ela está logo ali, né? Morreu em 1984. Ela é uma pessoa como nós, cheia de erros, mais agravante, ex-suicida. E ela consegue fazer essa transformação dentro do próprio coração. Opa, não tem condição de ter moeros nessa encarnação. Ela vem sem atrativos físicos, ela vem muito pobre, né? Então tudo contrário dali. E ela vive bastante e fica bem idosa. Então o que ela tinha? Não tinha condição de estudar, não teve condição de vir numa sociedade que pudesse vê-la. Morou lá em Valença, num lugar que é uma rua que vai, uma rua que volta até hoje, né? Rio das Flores. Não tinha projeção nenhuma social. Ela fala isso na obra dele também, né? O Arnaud fala. Ela estava num lugar em que ela precisava nascer para abrandar o seu orgulho. Então ela consegue se superar com a ferramenta da doutrina espírita. A doutrina espírita, ela diz para nós: só conseguir encontrar a felicidade no mundo por meio da doutrina espírita, da realidade espiritual que se descortinava nos seus olhos, que era invisível para os outros. Então Ivone consegue fazer isso, consegue mudar essa chave dentro do coração, né? Sai do plano físico, controla o seu orgulho. Embora ela fosse autora espírita entre as 5 obras mais lidas de todos os tempos, que é Memórias de um Suicida, e ela sabia disso, né? Ela dá uma atenuada no seu orgulho, ela segura o seu orgulho e com muito custo, né? Ela aceita esse conhecimento que ela tinha, responde cartas que mandavam para ela, né? Faz esse trabalho espiritual, mas a maioria da vida dela a gente não conhece. Ela silencia, né? Porque é um treino para a humildade que ela precisava realizar. Por favor. Então, Dom Carlos lia, né? O Carlos Ramiro, lia o Livro dos Espíritos, o deu à filha para que continuasse a ler propositalmente em questão que poderia interessá-la, dizendo ser onde ele tinha parado. Ele chamava: minha filha, vem aqui, ó, parei nessa questão, lê aí para mim. Ela lia, né? Ela reparou nas letras douradas da capa, como se visse o livro pela primeira vez, e tomou as primeiras frases, algo contrariada, como se o fizesse por castigo. Então, com que espírito ela ia para esse trabalho de iluminar, né, sua própria consciência?
parecendo que ela estava fazendo por castigo. Então ela sentava e lia, o pai queria ela ler, mas não com esse devotamento, não com interesse, né? Não com vontade de aprender, ela ia só para cumprir. Então Leila sai do orgulho extremo da beleza, da riqueza, do talento que fazem. Leila era voluntariosa e independente de sua música, sentindo tanto orgulho do que fazia que não conseguia se conter diante de 2 ou 3 jovens de sua idade que pudessem aplaudi-la, quanto mais diante de 20, 30 pessoas. Ela reunia jovens no seu salão, lá do seu palácio, e tocava piano, tocava especialmente Chopin, o espírito com o qual Ivone tem afinidade, ia à casa dela, ia chorar suas dores com ela, Charles trazia, né? Ela conhecia Chopin. E nessa época de Leila, ela tocava e era aplaudida pela plateia que estava ali, nos saraus, nas festas, nos bailes. Ela era convidada para tocar pelo seu talento. Era jovem, muito talentosa. E isso, como eu falei, exacerbava tudo isso. O orgulho de algumas qualidades que ela possuía será domado aqui já no programa reencarnatório. No final da obra Leila, a gente vê, né, o trabalho que a espiritualidade tem para reorganizar toda a encarnação de um suicida, para fazer esse balanço de tudo que faltou naquela vida que ele deveria cumprir, que não cumpriu, e colocar, né, no novo corpo, na nova proposta, no novo trabalho, né, que ele vai realizar. Então, o orgulho de algumas qualidades que ela possuía será domado opondo-se às suas características. Se orgulhava da riqueza, virá com a marca da pobreza. Aí Leila, né, para e volta. Se era altiva pela beleza, será pessoa sem atrativos. Era muito bela Leila, Ivone sem atrativos. Como gostava dos aplausos dos seus talentos e recebeu a educação primorosa, virá com total falta de recurso e oportunidade de despertá-lo. Não tinha condição nenhuma, lá no meio do mato e precariedade, né, palavras do livro, não tem professor nenhum, não tem apoio pedagógico, psicológico, nem existia muito na época, né, lá no interior. Ela é dada como morta quando tinha ainda 29 dias de nascida, porque nem médico não tinha no lugar, né? Enquanto estava lá deitada em catalepsia, não tinha como provar que ela estava viva. E quem a salva é sua mãe, que ora a Maria Santíssima, e aí o espinho começa a espetar a cabecinha do bebê, né? E ela volta desse transe. Já era compromisso com o seu desencarne, né? Para remediar sua falta de fé, que era o mais importante ali, receberá a mediunidade ostensiva. Então aí não adianta ela dizer que ela não acredita. Ela viu os espíritos, ela ouviu os espíritos, ela tinha todo tipo de mediunidade que a gente conhece. Todos os tipos de mediunidade. Era de desdobramento, era de premonição, era de materialização, tudo escrito no Recordações da Mediunidade. Tudo Ivone era, Ivone tinha. Só que ela era desaconselhada de alguns dos seus dons. Então os mentores falavam, não, isso você não leva adiante não, porque não é para você. Mas ela tinha todas as mediunidades que nós conhecemos. Ao egoísmo de deixar a família por uma aventura amorosa, não receberá a bênção de constituir um. Então ela também não podia se casar. Então ela, quando jovem, que começava a se interessar por os garotos lá da sua época, né, da sua região, ela sai muito cedo de Rio das Flores, vai morar em Barra do Piraí, vai morar em Barra Mansa, todas cidades, né, da região serrana ali. O pai viajava muito, porque o pai era da ferrovia, e aí ela se mudava com ele. Então os garotos que ela conhecia, a espiritualidade já aparecia, olha, pode parar com isso que você não vai se casar. E aí ela insistia, namorava outro, não, pode parar com isso, você não vai se casar. Até ela receber o assédio de Roberto de Canaleiro, seu marido da obra Leila, né, da outra encarnação. Ele aparecia para ela desde os 3 aninhos de idade. Ela tinha 3 aninhos, já vinha Roberto. Roberto aparecia para ela
e ela sabia que ele era seu marido. Mas veja a confusão que vai gerar na cabeça de uma jovem, saber que ela tinha marido, tinha filho e que eles morreram. Então, onde que ela ia parar? Em Barra Mansa ela ia parar nos cemitérios, procurando as lápides dos seus entes queridos. Não estava ali, estava lá na Europa. Mas ela ia procurar, e a sua distração de jovem, já que ela não podia se casar, né, era passear nos cemitérios, porque ela se sentia bem junto àqueles que estavam desencarnando ali, pegava o evangelho, abria e já começava um trabalho ali de oração. Veja como ela, a sensibilidade dela. Até que Roberto de Canaleiros, como obsessor dela, nessa época ele não tinha méritos para ajudar, começa a atrapalhar muito. Ela se achava casada, a mãe acha que ela está, né, muito confusa, e a leva ao centro espírita e pede que ele seja afastado. O centro espírita afasta Roberto de Canaleiros. E aí ela deixa de vê-lo, né, para não confundir o coração dela. E aí ele é encaminhado a um trabalho junto ao Dr. Bezerra, que está descrito na obra Dramas da Obsessão, um romance narrado por Dr. Bezerra, trazido por Ivone também, onde Roberto ganha méritos, porque ele queria trabalhar com Ivone, mas ele não podia, ele não tinha méritos. Aí ele ganha méritos, resolvendo uma obsessão de 300 anos lá de judeus. Como ele tinha sido judeu, ele consegue se infiltrar, e ele conquista méritos para vir junto dela. E quando ela vai a Lavras, ela fica de 1926 a 1932 em Lavras. Não se sabe por quê, não tem nada da vida de Ivone explicado, ela não explica nada. Então ela trabalha lá no Centro Espírita de Lavras. Nesse centro que ela começa a obra Memória Justicida, e que ela começa o trabalho de psicografia do receituário teopático por influência de Roberto. Aí ele já tinha méritos, e ele vem junto dela e passa a receitar remédios homeopáticos para crianças especialmente, e problemas pulmonares, que era a especialidade dele. Então ele passa a receitar. E o livro do seu Augusto Marques de Freitas, chamado O Voo de uma Alma, tem alguns exemplos ali dessa receita que ela trazia com a letrinha dela, né, da homeopatia. Então ela trabalhou com ele mais para frente, mas na juventude dela ele a assediava, né, porque ela pensava que ele era seu marido. Então ela sai do orgulho para a humildade de Ivone. Ivone não tinha jeito, ela era pobre, não tinha atrativos físicos, ela era uma pessoa de mediunidade ostensiva, ela tinha que entender como era o mecanismo, né, de um médico. Quanto mais orgulho tivesse, mais ela ia falir. Então ela precisava atenuar o seu orgulho. Então ela vai desenvolver aí a humildade. Então a humildade de Ivone, palavras dela, né? Ela mesma está no final, no começo do Recordações. Fui sempre avessa à propaganda dos meus próprios trabalhos, jamais aceitei as homenagens que me quiseram prestar. Aqui uma homenagem da FEB, posterior, ela já tinha desencarnado. Fui criada com muita modéstia, mesmo pobreza. Conheci dificuldade de todo gênero, coisa que me beneficiou muito, pois bem cedo alienei-me das vaidades do mundo. Então ela fala para nós um pouquinho da sua vida, né, nessas duas obras que ela escreveu, Devassando o Invisível, né, é a mesma coisa, o mesmo texto. São obras que ela escreveu por influência espiritual também, tem alguns recortes de sua mediunidade, mas tem perguntas também de pessoas que mandavam a ela, e que ela deixa esclarecimentos ali primorosos, né, nessas duas obras. Tem uma também que pouca gente conhece, chamada Cânticos do Coração. É fantástica essa obra. Então, do amor egoísta, como eu falei, de Leila, que atraía, né, para os relacionamentos que ela tinha. Então, Leila está explicando ali. Não consigo entender esse amor, papai. Está falando do amor caridade para ela. Minha filha, vai lá no hospital para você entender o amor caridade. Ela fala, não consigo entender esse amor, papai. Sinto muito. Esse amor aos doentes e pobres, sem elegância e cultura
estrutura, olha só o que ela está pensando. Ela está pensando nos salões que ela frequentava. Falta-me compaixão, falta-me fé de que alguma atitude por esses coitados tenha consequências outras e não sociais. Ela até entendia o alcance da obra social que ele fazia, da filantropia, da caridade, mas ela não conseguia entender a compaixão que ele sentia por essas criaturas doentes. Sendo que é a máxima do Cristo, amar ao próximo como a ti mesmo. A máxima da caridade, do Espiritismo, né? Fora da caridade não há salvação. Então a máxima da espiritualidade que ela não conseguia alcançar, ela não tinha fé. Ivone não tinha jeito, ou tinha fé, ou ela ia ser considerada como louca. Ela ia entrar em crise psicótica, porque ninguém ia acreditar que ela tinha das suas visões, dos seus mentores, e interná-la como louca. Então ela iria entrar em crise. A doutrina espírita veio resgatar o seu coração, para que ela compreendesse a espiritualidade. Aí ela vai ao amor sublimado. Qual era a campanha de Ivone? Né? Defesa da vida. Suicídio não. É a campanha dela. Por quê? Porque ela foi suicida. Ela orava por suicidas. Ela tinha um compromisso com suicidas. Então ela passa ao amor sublimado. Todos aqueles que a buscavam e que sofriam no plano espiritual, ela se lembrava da sua própria dor. Ela se lembrava do seu próprio problema e atendia o outro com esse amor abnegado. Então o amor de Ivone se amplia, né? O amor eros por uma pessoa é aquele amor que parece direcionado assim como um raio fulminante. É só ele. É só ele que pode me fazer feliz. Se ele não quiser, eu me mato, né? Eram falas do século passado, mas hoje também muito comuns. Se não for ele, não quero mais ninguém, não vou me casar com mais ninguém. É só aquela pessoa. É o amor eros. Parece que o cupido flechou e que dali aquelas duas pessoas estão magneticamente atraídas. E qual é o amor ágape? É o amor que o Cristo veio nos ensinar. É o amor que se amplia em todas as direções. Que vai atrás do caído, do necessitado, daquele que está faminto, daquele que não conhece a espiritualidade. E vai chamando todos eles, todos os que estão em aflição. Porque o amor abarca, é maior do que a pessoa. O amor, ele transcende, porque uma obra que é do Cristo não é nossa. A obra de caridade é do Cristo, é da espiritualidade. Nós só somos instrumentos. Então, o nosso coração se amplia para todos aqueles, né, que precisam, que nunca ouviram falar da espiritualidade, que estão carentes de qualquer coisa no mundo físico, que podem ser auxiliados por meio de uma oração, uma simples oração que seja, né? Às vezes a gente passa na rua, passa por 10 pedindo, paga uma coisa para mim, paga um lanche ali, paga não sei o quê, eu estou vendendo isso, passa por 10 pessoas, e a gente não tem como atender a todos, né? Mas a gente pode fazer uma oração por essa pessoa. Uma vez eu estava passando, eu vi muitos, estavam dormindo, deitados, né, perto de uma loja assim, mas muitos dormindo. E eu fui passando e fui orando por todos eles, falando, eu não posso atender a todos. Eles vão acordar daqui a pouco, quando eu voltar, eles vão pedir. Então já passei orando por todos eles. Aí fui orando, fui. Quando eu voltei, eles tinham acordado. E todos eles estavam com um copinho de café com leite e um pão. Na hora que eu passei, aí eu agradeci, fui passando e agradecendo a Deus, porque alguém, né, que distribui, foi distribuindo aqueles que estavam ali dormindo. Ali a luz do Consolador. Diariamente mantinha significativo trabalho de paz e radiações beneficentes onde quer que residisse. Com esse trabalho silencioso, ignorado, humilde, olha a humildade dela, né? Consegui curar doentes do corpo e da alma, orientar médios, centros espíritas, consolar corações, evitar suicídios e até esclarecer espíritos sofredores. Ela fazia tudo sozinha, com o apadrinhamento espiritual de Charles e de Roberto de Canaleiro. Então ele tinha esse compromisso com ela. Como ele não foi rigoroso na sua educação e que veio a falir novamente,
Ele tinha o compromisso de, como espírito protetor, estar junto dela, puxando a orelha. Vamos trabalhar agora. E aí ele aparecia, não tinha jeito. Ela tinha que psicografar, ela tinha que fazer esse trabalho, né, que era a sua disciplina interna. A evolução do espírito está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 1. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos, é o Eros. Aí ele vai atrair para se relacionar. Mas instruído, purificado, tem sentimentos, é o amor. E o amor é o requinte do sentimento. Então a gente vai evoluindo. E Ivone evoluiu, e se ela conseguiu, era uma mulher, né, que viveu até 1984, hoje está nos planos espirituais, auxiliando nossos corações. Orem para Ivone, peçam a ajuda dela. Ela sempre está preocupada com esses casos de depressão, de pessoas carentes de espiritualidade, né, de suicídios, de casos obsessivos complicadíssimos. Orem para Ivone, peçam ajuda a ela, que ela tenha esse compromisso em amplificar o amor e purificar o seu coração também. Ela vai fazendo esse trabalho suavemente. É um espírito muito delicado, é um espírito ligado aos artistas da Europa, né? Charles trazia ela Chopin. Chopin é uma música muito suave, uma música muito sublime. Para ouvir Chopin, as pessoas falam que ficam até melancólicos, mas é uma alegria de estar vivenciando essa delicadeza. É como o canto dos pássaros, é uma coisa muito sutil. E a música tem essa propriedade, ela vai adentrando o nosso corpo perispiritual e vai modificando as qualidades do nosso espírito. Então você ouviu uma música clássica, ouviu uma música suave, ouviu uma música que para você te traz paz, ela vai colocar no seu campo perispiritual uma vibração da música que modifica exatamente o seu quadro interno, vai te trazer mais centramento, mais facilidade para você conversar com a espiritualidade. A música tem essa propriedade. Ali a trilogia, né? Quem foi o Arnaud? O Arnaud veio trazer essa obra, Leila. Quem foi o Arnaud? Por que não foi Ivone? Por que não foi Charles? Porque o Arnaud tinha esse compromisso. Ele tinha sido obsessor de Andréia no drama da Bretanha. Então aqui a trilogia de Ivone, Nas Horários de Pecado, Cavaleiro de Mulher, Drama da Bretanha. A trilogia mais famosa dela, onde tem 3 obras. Quem trouxe essas obras para ela foi Roberto de Canaleiro. Por quê? Porque ele estava com raiva de 3 vezes que ele a conheceu e que ele não conseguiu manter casado com ela até o final da vida, né? Então ele vem e traz essas histórias para ela. Depois Charles revisa essas histórias, coloca ali um cunho mais espiritual para que possa vir como uma obra espírita, e o nome que está ali é Charles. Ela não coloca o nome de Roberto ali. Então, Nas Horários do Pecado, o Arnaud foi o Monsenhor de B. Ela mesma fala isso no final da obra, no comecinho da outra. Esse espírito era aquele que estava na outra obra. Ela explica para nós. Então, ele foi Monsenhor de B. Depois, ele foi o pai de Henri de Lumière, Arnaud, né? No Cavaleiro de Lumière. E no Drama da Bretanha é o mesmo Arnaud desencarnado, obsidiando Andréia, porque ele não se conformava de que, né, o seu filho Henri tinha se suicidado por Berthe, que era a Ivone. Então ele não se conformava com isso, ficou guardando esse ódio, levou para outra encarnação de Andréia, a perseguiu, né, e a obsidiou. Então ele fica com esse compromisso. Aí na obra, imediatamente ali depois, que é a família de Guzmán, a gente vê ele na encarnação em que ele expiou, uma encarnação expiatória, em que ele veio expiar esse processo obsessivo. Porque não foi um processo obsessivo simples, foi um ódio de outra encarnação, que ele leva ao suicídio, ele leva a pessoa ao suicídio, né? Então isso é muito grave. E ele ficou com esse peso desse compromisso. Então, na obra Família de Guzmán, explica como ele espiou numa mente meio embotada, numa mente com dificuldades, porque ele tinha usado a sua mente inteligente para sugerir a Andréia que se suicidasse. Então, ali ele vem com esse compromisso. Na Família de Guzmán explica isso, onde que ele está, como ele reencarnou,
uma encarnação breve, mas para ele o colocou num patamar de espírito familiar. Então, na obra Leila, o tempo todo ele está junto de Leila, observando, intuindo, inspirando Leila, chamando os outros mais elevados que ele, que é a Luiz de Guzmán, Olivier de Guzmán, os avós, né, do Charles, que trabalham pela família há muito tempo. Então ele fica como um guardião da família. Ele fica lá no Palácio de Guzmán como um guardião. A Leila ia atrás. E aí, né, ele tinha esse compromisso de libertá-lo. Mas como na obra Nina, Charles tem uma desavença com seus serviçais e coloca para fora a poder do chicote, né, tem essa atitude brutal, esses serviçais se transformam em obsessores. Como não podiam chegar até ele, porque ele é uma pessoa espiritualizada e que trabalhava na caridade, eles começam a chegar a Leila. E aí começou a obsidiar a Leila. E aí o Arnaud funciona como esse anjo guardião, como esse protetor. Ele vai afastar esses obsessores e vai tentar não deixar que ela se suicide, né? Mas aí acontece essa influência espiritual, acontece uma reunião mediúnica onde esses obsessores são chamados, são esclarecidos. É muito bonita a obra porque tem essa completude, né? Se encaixa dentro da obra de Ivone, explica o que está acontecendo, né? Passa por aqui a fala de Arnaud para Ivone. Ela errou porque má, era pérfida, era vil, era ingrata. Olha o ódio que ele tinha dela. Possuía todos os defeitos, não creio que consiga domá-la ou educá-la. Charles chama o Arnaud e fala assim: olha, eu sei que você está obsidiando minha irmã Andréia, mas dá um tempo para ela. Eu vou tentar trazê-la para o cristianismo e você me dá um tempo. Ele fala isso, você não vai conseguir não. Ela era assim, sabe? Ele sabia como ela era. Aí ele fala: deixa-me experimentar reeducá-la, fazê-la arrepender-se, aprender a renunciar às coisas desse mundo e só viver para o bem. Olha a ideia dele, né? Está em O Drama da Bretanha, é a conversa de Arnaud e Victor de Guzmán. E aí depois, no final do Drama da Bretanha, onde os dois já desencarnaram, lá no plano espiritual, eles são confrontados para que aconteça esse perdão. E aí ela diz a ele: perdoo-te sim, perdoo por amor ao meu filho, que tanto, ele que diz a ela, por amor ao meu filho que tanto te tem amado através dos tempos, perdoa-me tu também, em nome do mesmo Deus. Então ele pede perdão a ela, depois disso, mas ele ainda fica com remorso. Aí o Arnaud tem a encarnação expiatória, né? Aqui, na Memória dos Suicidas, onde ele fala do nome Leila, né? O destino levar o Roberto a apaixonar-se irremediavelmente pela encantadora Leila, a filha do Conde de Guzmán. Então, ali que tem esse trechinho, a gente vai pensando nas obras de Ivone, um pedacinho aqui, um pedacinho ali da obra dele, né? De como que aconteceu isso. Então, aqui tem um resumão. Correspondido com veemência pela volúvel menina, que então contava apenas 15 primaveras, tinha 15 anos, a ela se unia pelo matrimônio, não obstante as relutâncias de Dom Ramiro. Então aqui, Camilo Castelo Branco nos conta como foi esse romance, brevemente, rápido. E ali, o Vidas de Ivone é essa obra minha, que eu escrevi por mim mesma, né? Certamente por inspiração de Ivone, onde eu conto até vezes em que eu a vi, em que salvei pessoas também de suicídio, em que atendi casos de pessoas querendo se suicidar, né? A obra chama-se Vidas de Ivone, mas foi publicada em primeiro com esse nome, A Sublimação do Amor. Saiu pela editora CELD, e depois do CELD analisar, avaliar, dizer que podia, né? Foi publicada. Não quiseram mais publicar, porque a editora lá teve problemas na pandemia, parou de editar. Aí eu passei para a EME e está esgotado na EME. Essa obra está no sebo por mais de 300 reais, onde eu falo dessa trajetória, dessa sublimação do amor, né? E como o nosso tempo está adiantado, eu vou encerrar aqui, tem mais uns 50 slides que eu falo com eu adoro falar de Ivone, então me empolgo, e aí eu estou adiantando às vezes os assuntos que estão lá na frente.
Mas eu vou encerrar por aqui, deixar para vocês esse gostinho, né? Se quiserem ler, vai ter lá fora. Toda a renda dessas obras é revertida para casa. Eu recebo direitos autorais, compro as obras para fazer essa divulgação, divulgo meu trabalho e ao mesmo tempo dou para casa. Então, muito obrigada. Então, os livros, alguns livros dela estão lá fora, quem quiser comprar, tá? E a gente tem um recado da palestra da semana que vem, que vai começar às 9, porque vai ser com a Natasha e vai ter música também. Então, vão ter 2 horas, né? Para não atrasar muito o final e tal. Tá bom? Então, semana que vem será às 9, tá? E a gente quer pedir também para vocês, quem puder, ajudar o mercadinho, tá bom? Comprar as coisas do mercadinho para as nossas bolsas dos assistidos, tá bom? Então agora a gente vai fechar nossos olhos.